Hoje, vamos estudar as palavras de Deus com o tema Família Celestial e Família Terrena, testificadas por meio da Bíblia. Deus criou muitos sistemas nesta terra de acordo com os sistemas celestiais. Entre eles, há o sistema familiar. O sistema familiar da terra foi criado como uma réplica do sistema familiar do céu. Hoje, através da Bíblia, vamos confirmar cada membro da família, um por um. Vamos confirmar dando uma olhada nas famílias desta terra. Entre os muitos sistemas da terra, o sistema familiar é uma cópia e sombra do sistema familiar celestial. Vamos examinar este assunto. No sistema familiar da terra, existe um pai, certo? Então, você não acha que deve existir um pai no sistema familiar do céu também? Se existe um pai nesta terra, o mundo físico, que é o mundo da cópia e sombra, deve existir um pai no céu, o mundo espiritual, que é o mundo da realidade. Confirmemos se o pai existe através do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Está escrito: portanto, vós orareis assim. Devemos orar para quem? Pai nosso que estás nos céus. Mais uma vez, podemos confirmar o fato de que existe um pai na família física e ele é o representante dessa família. Da mesma forma, deve existir um pai na família espiritual, que existe no mundo espiritual para onde estamos indo. No relacionamento familiar da terra, para que um pai exista, deve haver filhos. Da mesma forma, no relacionamento familiar do céu, que é o mundo espiritual, não deveria existir filhos que chamam Deus de pai? Certamente existem os filhos. Vejamos a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o que ele será para nós? Vosso Pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Assim como existem pais físicos e seus filhos físicos nesta terra, a Bíblia nos ensina através da relação entre cópia e realidade que deve existir o pai espiritual e também seus filhos espirituais no reino dos céus. A família física consiste em um pai, irmãos e irmãs. Porém, quem falta para que a família seja completa? Deve existir uma mãe também. Então, por meio da família física, podemos compreender que não deve existir apenas um pai e filhos, mas também uma mãe na família espiritual. Por isso, a Bíblia testifica sobre a mãe. Vamos ver se a nossa mãe aparece na Bíblia ou não, abrindo a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém, lá de cima, aqui, lá de cima significa do céu. É livre, a qual é nossa mãe. A Bíblia nos dá um ensinamento muito claro. Versículo 27. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos do quê? Filhos da promessa como Isaque. De acordo com a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25, essa promessa é a vida eterna. Ou seja, Deus nos concedeu a promessa da vida eterna. Todos os sistemas da Terra são uma cópia do sistema celestial que é a realidade. Então, nesta Terra, que é o mundo da cópia e da sombra, quem dá vida aos filhos? Então, no céu, quem deve dar vida eterna aos filhos? Nossa Mãe Celestial. Não é verdade? Que tipo de filhos somos chamados? Filhos da promessa. Vamos continuar com o versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava,
E sim, somos filhos de quem? Da livre. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, está escrito: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, qual é a relação com a livre? Nós somos seus filhos. Em outras palavras, quem é a Jerusalém lá de cima? A livre para nós? A Bíblia nos ensina que ela é nossa mãe eterna. Somos filhos do pai e da mãe e somos irmãos e irmãs um do outro. Então, não devemos entrar no céu apenas por nós mesmos, mas junto com nossos irmãos e irmãs. Espero que todos sejamos lindos irmãos e irmãs de Sião, que não perderão nem mesmo um único membro da família celestial. Vamos encontrar todos eles e voltar com nossa Mãe Celestial para o nosso lar eterno, o reino dos céus onde o Pai Celestial está. E assim desfrutemos da bênção da vida eterna. Esperando que vocês tenham recebido muita graça com essas palavras, eu gostaria de concluir esse sermão. Muito obrigado.